Um código de 4 dígitos aparece em uma tela de caixa eletrônico em uma cidade movimentada. Você digita, o dinheiro sai. Você retira o cartão, guarda a carteira e segue caminhando. Para você, esse processo é apenas um hábito, uma tarefa de segundos que exige pouquíssima energia mental. Mas para um sistema invisível que observa essa transação, cada movimento ali, o tempo que você levou para digitar, a pressão dos seus dedos nas teclas, a localização exata do terminal e até a sua velocidade ao caminhar até ele, compõe uma assinatura digital única. É uma forma de identidade que você não pode alterar, nem apagar, nem esconder. O fascinante sobre essa tecnologia de monitoramento comportamental é que ela nasceu como uma ferramenta de segurança. Bancos começaram a implementar análise de ritmo de digitação e padrões de navegação para impedir que criminosos usassem contas roubadas. A promessa era simples: se a máquina conhece o seu jeito de interagir com ela, ninguém mais consegue fingir ser você. É uma conveniência técnica que parece nos proteger. Porém, à medida que essa tecnologia migra dos sistemas bancários para todos os outros aspectos da nossa vida digital, o papel de um simples código de acesso está sendo substituído por algo muito mais profundo. O custo escondido dessa evolução não é um ataque de hackers ou uma falha de sistema, é a erosão silenciosa da autonomia. Quando passamos a ser identificados não pelo que sabemos ou pelo que possuímos, mas por como agimos, entramos em um território onde a nossa própria biologia e hábitos se tornam a senha para um sistema do qual não podemos mais nos desconectar. Considere o funcionamento das interfaces modernas. Antigamente, você precisava provar quem era apresentando um documento. Hoje, o dispositivo sabe quem você é antes mesmo de você pedir acesso. Sensores de movimento em smartphones, giroscópios que registram o balanço do seu passo e câmeras que analisam a microexpressão facial enquanto você lê um texto estão sendo usados para criar perfis de comportamento tão precisos que podem prever a sua próxima escolha. É aqui que a conveniência encontra uma barreira invisível. Se o sistema antecipa o que você vai fazer, ele começa a influenciar a sua tomada de decisão sem que você perceba. Muitas pessoas acreditam que a vigilância digital é sobre ver o que fazemos. Mas a vigilância avançada hoje é sobre entender por que fazemos o que fazemos, para que o sistema possa ajustar o ambiente ao nosso redor e garantir que continuemos previsíveis. Imagine um escritório inteligente que ajusta a iluminação e a velocidade da sua conexão baseando-se no seu nível de estresse detectado via batimentos cardíacos captados pela cadeira ou pelo mouse. Pode parecer um benefício de produtividade, um luxo que torna o trabalho mais fluido. Mas se o sistema decide o que é melhor para você com base no seu estado emocional, em que momento a sua escolha pessoal deixa de existir para dar lugar a um fluxo otimizado por uma máquina? Essa transição para uma gestão comportamental automatizada altera a própria natureza da identidade. Se você é constantemente monitorado para ser mais produtivo, mais calmo ou mais eficiente, a sua identidade acaba sendo moldada para caber dentro da métrica que o sistema espera de você. O risco não é uma máquina decidindo quem vive ou quem morre, mas uma sucessão de pequenas decisões automatizadas que, ao longo de anos, restringem o espectro do que você considera possível ou desejável para si mesmo. O dilema se torna mais evidente quando observamos o setor de logística e fábricas automatizadas. Operários utilizam wearables que monitoram a fadiga, o tempo de pausa e o foco visual. A tecnologia garante que eles não cometam erros. É um ambiente seguro, onde a tecnologia atua como uma rede de proteção. No entanto, esses trabalhadores relatam que a sensação de liberdade desapareceu. Eles não estão mais trabalhando com as próprias mãos.
estão trabalhando para manter os números da máquina dentro da margem de erro permitida. Quando o seu comportamento é monitorado em tempo real e qualquer desvio da norma é corrigido automaticamente pelo sistema, você deixa de ser um agente e se torna parte da engrenagem. Muitas empresas utilizam essa tecnologia sob a justificativa de otimização e saúde ocupacional. A lógica é que, se podemos detectar o estresse antes que ele vire um esgotamento, estamos cuidando do colaborador. Mas a pergunta que permanece em segundo plano é quem define o que é o comportamento saudável e quem se beneficia quando todos operam no mesmo ritmo, com a mesma previsibilidade. Existe um aspecto quase imperceptível nessa mudança, que é a dependência de feedback constante. Como nos acostumamos com tecnologias que corrigem nossos erros, sugerem caminhos mais rápidos e ajustam o ambiente, perdemos a capacidade de tolerar o atrito, a frustração ou o tempo necessário para o pensamento autônomo. O sistema nos treina para esperar a resposta, a correção, o ajuste imediato. Se o seu relógio digital avisa que você deve beber água, você bebe. Se o seu GPS sugere um caminho novo para evitar um engarrafamento, você segue. É uma coreografia perfeita onde a máquina comanda a melodia e nós, humanos, apenas seguimos os passos. O problema é que, ao delegar a gestão da nossa atenção, memória e escolhas diárias a esses sistemas, estamos lentamente perdendo a habilidade de decidir em condições de incerteza. A incerteza é o berço da criatividade humana. Se o futuro que estamos construindo é um ambiente onde a tecnologia elimina toda a incerteza e todo o erro, estamos, na verdade, eliminando as condições necessárias para o surgimento de algo novo que não tenha sido planejado por um algoritmo. Talvez o futuro sombrio não seja o cenário de uma revolta das máquinas, como vemos em tantas histórias de ficção. O cenário mais perturbador é um onde a tecnologia se torna tão eficiente, tão útil e tão integrada ao nosso corpo e comportamento, que não sentimos mais necessidade de nos rebelar. Aceitamos a vigilância porque ela nos dá segurança, aceitamos a automação de decisões porque ela nos livra do esforço de escolher, aceitamos a medição constante porque ela nos mantém dentro de padrões de sucesso definidos por terceiros. A verdadeira virada de jogo não ocorre em uma sala de servidores remota, mas na forma como cada um de nós começa a interagir com o mundo. Considere as interfaces cérebro-máquina que começam a surgir, com o objetivo de conectar nossa cognição diretamente a processadores externos. A intenção é curar doenças, restaurar movimentos e expandir a memória. É uma tecnologia com um potencial humanitário imenso. Mas ao conectar a rede neural humana a um sistema digital, estamos criando uma via de mão dupla. Se o sistema pode ler a sua intenção antes de ela se tornar uma ação, quem pode garantir que ele não começará a influenciar a sua intenção para que ela se alinhe melhor aos resultados previstos pelo software? A fronteira entre o pensamento autêntico e a sugestão algorítmica torna-se nebulosa. Quando você toma uma decisão, como saber se ela nasceu de uma reflexão genuína ou se foi a conclusão lógica de uma sequência de sugestões, notificações e ajustes ambientais que você recebeu ao longo do dia? O sistema não precisa te obrigar a fazer nada, ele só precisa tornar a alternativa que ele prefere a mais fácil, a mais confortável e a menos custosa de ser seguida. Nessa investigação, percebemos que o custo da nossa conveniência tecnológica não é pago em dinheiro, mas em soberania. Entregamos a nossa capacidade de falhar, de divagar e de escolher caminhos ineficientes para sistemas que valorizam a otimização acima de qualquer outra coisa. A consequência não é um colapso repentino, mas uma lenta convergência, seres humanos tornando-se cada vez mais previsíveis, enquanto sistemas tornam-se cada vez mais complexos na gestão dos nossos comportamentos. Ao olharmos para o nosso próprio uso de dispositivos,
Desde o desbloqueio biométrico até os algoritmos que decidem o que consumimos, começamos a enxergar que a tecnologia que mudou a humanidade não foi a que construiu grandes cidades ou curou doenças. Foi a tecnologia que aprendeu a nos ler, a nos quantificar e, finalmente, a nos dirigir. A reflexão que fica não é sobre destruir essas ferramentas, mas sobre o quanto estamos dispostos a entregar da nossa autonomia em troca da facilidade. O futuro que construímos parece ser um jardim muito bem cuidado, onde cada planta cresce em uma velocidade calculada, recebe a quantidade exata de água e não corre risco algum de morrer por causas naturais. É um ambiente perfeito para a preservação de dados e a manutenção de sistemas. Mas é um ambiente extremamente hostil para o desenvolvimento de um ser humano que, por definição, é feito de irregularidades, hesitações e escolhas que frequentemente desafiam a lógica. Quando entregamos a nossa atenção, memória e capacidade de decisão para sistemas que apenas parecem convenientes, estamos construindo um futuro onde nós somos o erro que precisa ser corrigido. A história de um futuro sombrio não começa com uma guerra, mas com o silêncio de uma decisão que já não nos pertence, tomada em uma tela que conhece os nossos passos melhor do que nós mesmos. A cada escolha que automatizamos, um pouco da nossa humanidade é assimilada por uma infraestrutura que, acima de tudo, não suporta a unpredictibilidade. E é exatamente nessa unpredictibilidade, nessa falha humana, que sempre residiu o que tínhamos de mais valioso. O desafio agora não é lutar contra as máquinas, mas descobrir como manter a nossa própria voz em um mundo que está ficando, a cada segundo, mais otimizado, mais eficiente e muito menos nosso.